Cloud Code, Antigravity ou Codex? Qual é o melhor sistema de assinatura de IA para você criar sites ou criar agentes, programas, softwares, automatizações, tudo do seu computador? Hoje em dia temos 3 grandes empresas que oferecem uma assinatura e muitos tokens para você usar criando coisas. Que é o próprio Google com o Gemini, ou a OpenAI com o ChatGPT, e também temos a Anthropic com o Claude. E eles têm 3 softwares de codificação, que é o Codex, o Cloud Code e o Antigravity. Eu testei os 3 e também testei um outro chinês pouco conhecido, e eu vou falar sobre essas 4 plataformas de criação. Eu vou falar especificamente do aplicativo desktop. Eu não vou falar do CLI ou usar no IDE como o VS Code. Não, eu vou falar do sistema mesmo, da plataforma, do aplicativo desktop, que é uma coisa mais usual para aquela pessoa que não está acostumado com programação. Então, se você quer criar coisas usando a IA, eu vou falar um pouco sobre essas 3 ferramentas. Eu não vou falar nada de técnico ou específico assim, porque veja bem, a cada semana uma nova atualização para esses softwares são lançados e isso vai mudando e adicionando muitas coisas, então pode acabar ficando um pouco relevante. Mas para mim, um usuário que testou as 3, eu senti algumas coisas nelas que me incomodaram mais do que outras e eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês. Vamos para a tela do meu computador que eu vou explicar um pouco sobre cada uma dessas ferramentas. A primeira é o Antigravity, isso mesmo, o Antigravity, ele passou por mudanças muito radicais. Antes desse chat aqui, que é o bom para o usuário comum que não sabe programar, ele era meio que um VS Code, um IDE. Então, para você codificar nele era um pouco mais complicado. Você abria aqui, editava seus arquivos e tudo mais. Agora ele está bem parecido com o Cloud Code e com o Codex. Você tem aqui chats, seus projetos que você pode organizar em pastas, e aí é praticamente parecido, muito parecido com as outras plataformas. Mas uma coisa que a gente pode notar aqui no Antigravity que nenhum outro sistema tem é que ele oferece modelos de IA que não é só do Gemini. Ele oferece aqui o GPT, o Claude. Você pode comprar mais créditos dessas outras empresas para você usar aqui. Mas eu não gostei de algumas coisas do Antigravity. Infelizmente eu não gostei. Ele criou sites, eu achei legal, o design, o template. O primeiro site que eu fiz foi usando o Antigravity e eu gostei bastante. Mais do que o que eu gosto e uso atualmente, ele fez algumas coisas que eu achei melhor, mas eu não gosto da maneira que ele planeja e faz as coisas. Você pede para ele aqui, primeiro que toda a plataforma está em inglês, eu não sei se já lançaram alguma tradução aqui, mas eu acho que ainda não. Ele é um dos únicos que está em inglês. Mesmo que ele lance uma tradução para português, a minha primeira experiência não foi muito boa por causa disso. Toda a plataforma ela tá em inglês e quando você escreve em português, ele vai ficar oscilando entre inglês e português. Ele não vai fazer todas as tarefas em português falando para você o que ele está fazendo. Ele vai soltar aqui os detalhes em inglês. E às vezes você fica um pouco perdido, até a resposta dele pode sair em inglês. Os planos às vezes saem em português, às vezes saem em inglês, então você pode ficar um pouco perdido. Isso aqui estraga muito a experiência de usuário. E quando você vai conversar com um chat novo, um projeto novo, ele já vai entrar automaticamente no modo de planejamento. Então isso pode acabar sendo um pouco chatinho. E eu não sei se já mudou ou não, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, mas quando você está conversando com ele está trabalhando em alguma função e você envia uma nova mensagem, essa mensagem já vai lá e já entra nele e já atrapalha tudo. Diferente do Codex, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, basicamente, essa é a minha experiência com o Antigravity. Ele é bom. Os tokens, eles acabam um pouco rápido, né, do plano gratuito de estudante que você tem do Gemini. Não é gratuito, né? É gratuito porque eu peguei de graça, mas é o plano de $20, acredito eu. E eu acho um pouco confuso aqui, parece que mudou, porque antigamente aparecia diferente aqui. Era bem bagunçado aqui, era um visor bem bagunçado aqui. Agora eles melhoraram com esse negócio de porcentagem. Antes não, antes você não tinha uma porcentagem exata para saber se o seu token de 5 horas está acabando ou não. Agora sim, agora ficou melhor. Eu já ia reclamar daquilo, porque era muito confuso a contagem de tokens deles. Tinha vários modelos aqui, eles desciam junto, às vezes separado, e era uma confusão, mas parece que eles resolveram isso. Então, um ponto positivo pelo menos. Agora vamos falar sobre o Codex, que na minha opinião é o melhor, é o que eu mais uso. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um monte de automação criada aqui, ó. Um monte de automação criada e basicamente
uma das coisas que eu mais gosto no Codex é que você tem aquele negócio, você está conversando, ela está trabalhando aqui e você envia uma mensagem, você não envia imediatamente a mensagem, ela fica aqui numa fila e aí se você quiser enviar, você clica direcionar. Isso é bom porque às vezes você quer só mandar várias tarefas seguidas para ser executada depois que termina, aí você consegue fazer sem ter que criar toda uma automação, um agendamento, que é uma das funcionalidades que tem aqui. Tem também os plugins, que é uma coisa que eu não encontrei aqui no Antigraft, talvez tenha as skills e tudo mais, só que não está em fácil acesso, talvez esteja escondido em algum menu, alguma coisa do tipo, e eu acho que a usabilidade é uma coisa importante na hora de você for usar uma ferramenta, então eu acho que o Antigraft ele é o menos usual e o Codex para mim é o melhor em usabilidade. Tem aqui as plugins para você instalar, as habilidades que são os skills, então tem tudo isso aqui para você usar. Tem muitas configurações, muitas opções para você configurar. Eu não tenho absolutamente nada para reclamar do Codex, é certo que ele é um pouco meio burrinho nos layouts, eu acho que o Cloud Code é superior na hora de criar layouts, mas é para isso que você tem as skills. Você pode usar a famosa Impecable para poder ajudar você a estruturar o layout do seu site, o template, tudo bonitinho. Ou você pode gerar uma foto e enviar para o chat, falar que você quer exatamente igual aquela foto. E aí você pode usar isso aqui, que se chama meta. Quando você define uma meta, ele vai ficar trabalhando naquilo até entregar. Ele não vai parar a conversa, deixar algo incompleto. Não, ele vai continuar trabalhando. Ele pode trabalhar aqui por 15 horas, 20 horas, o tempo que você quiser. É claro que seus tokens vão esvaindo. E o melhor de tudo, por que eu gosto do Codex? Porque os tokens duram, isso mesmo. Se você tem um plano de $100 ou de $200 do Codex, ele vai durar muito mais do que o Cloud. Eu não sei por quanto tempo, né? Porque a gente sabe que isso aí pode aumentar a qualquer momento, pode diminuir também. Outra coisa que, pelo menos durante o meu uso, é que eles do nada resetavam o seu limite semanal. Então você via que ia levar 5 dias para voltar seus tokens. Do nada, no outro dia ele já jogava para 100% de novo. Era uma coisa muito boa. Eles pararam com isso e agora eles estão dando reset semanal, isso mesmo. Eu acho que 2 vezes no mês eles te dão um reset e aí você pode usar ele quando seu token acabou, aí ele vai resetar a semana. Aí você tem seus tokens 100% de volta semanal para você usar à vontade. Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa que o Cláudio parece que não tem. E vamos falar agora do Cláudio, isso mesmo, o famoso Cloud Code. Demorei a usar o Cláudio, que todo mundo tava falando, todo mundo elogiava o Cláudio. O Cloud Code é o melhor, não sei o quê. Mas eu acho o Cloud Code bem mercenário mesmo. Os tokens expiram muito rápido. Eu ainda não usei muita plataforma para acostumar com o layout, a forma de colocar as coisas. Eu gostei disso aqui, de como ele colocou os tokens, a escolha de modelo. Mas eu achei o negócio de criar projetos um pouco confuso. E tem 3 opções aqui. Tem o chat, que geralmente é um chat tradicional. Aí tem os projetos daqui. Tem o Callwork também, que eu ainda não entendo muito bem o que é. E tem o Code. E eu fico perdido. Pra que esses 3? Pra que essa confusão toda? O Codex não tem isso. O Codex só tem o Codex e pronto. Ele faz tudo. Você pode criar tudo diretamente dele. Não tem essa separação aqui, essa divisão em 3 coisas diferentes. E aí eu fico perdido, porque eu não tenho, aqui no Cloud Code eu não tenho aqui meus projetos, as minhas pastinhas. Cadê elas? Não tem as pastinhas aqui. Eu não sei se tem como mudar. E você seleciona todos os projetos. Cadê o ambiente? Não, tá vendo, ó? Pronto. Agora melhorou. Dá pra separar pro projeto. Tudo bem. Ficou um pouquinho melhor. Mas tá vendo, ó? Não tem aquelas pastinhas nativamente aqui, igual o Codex. É um pouco confuso. Eu, sinceramente, eu fico perdido no Cloud Code. Mas eu sei que ele é melhor, que os modelos dele são melhores, que ele é mais inteligente, que ele entrega a coisa. Mas a verdade é que o Cloud Code ele é um gastador de tokens e para mim o modelo não importa tanto. O que importa é seu prompt, a codificação e o quanto tempo que ele vai durar. Eu tenho amigos que deixaram de assinar Cloud Code, Codex para poder usar os modelos chineses. Tem até alguns serviços que te dão tokens ilimitados. Então você pode ficar 24 horas botando lá para rodar, para codar, sem se preocupar com nada, que ele vai trabalhar para você. E nesse meio tempo eu encontrei uma IA chinesa que ela é apenas $20, o plano mais barato. E esse plano, eu acho que nem é o mais barato, acho que tem um plano melhor ainda. E esse plano dura igual a um Codex de $100. Isso mesmo, ele dura muito. O token semanal dele é incrível, é muito durável. O nome dessa plataforma é MineMax.
Eles têm um modelo M3, que é o mais recente, ele é tão bom quanto, ele já ultrapassou o 5.4 do GPT, ele é muito bom. É que eu consigo ver os agentes trabalhando. Então, se você pede para ele fazer uma automação ou faz um projeto numa pasta e ele precisa de um agente, você consegue ver aqui o agente trabalhando, é os times de agente. Isso aqui eu achei muito bom. E ele também tem aquele negócio de você colocar em fila igual o Codex. Essa é a minha humilde e curta opinião sobre essas plataformas de desktop, criação de código, de conteúdo, de agente de IA. Temos outras também, o povo fala muito do Open Cloud, do Hermes, mas aí já é um tipo de IA agente que é um pouco diferente. Mas se você procura usar um aplicativo de desktop para poder criar sites, criar sistemas de conteúdo, temos o Codex, o Claudio Code e o Antigravity, antigravidade, e também temos o MindMax. Deve ter outros também, o Cursor também parece que é bom para essas coisas, apesar de ele ser um pouco IDE também, mas ele teve uma reformulação recente. Eu procurei vários outros também para recomendar, mas os planos desses aqui são melhores porque eles te dão mais limite, eles estão dando muito limite para você. Você pode usar bilhões, trilhões de tokens aqui ao longo do mês. Trilhões talvez seja exagero, né? Mas eu uso bilhões. Se vocês verem meu consumo aqui, ó, no Codex, no plano de dólares, bora ver se eu consigo ver aqui. Eu já usei 20 bilhões de token. Imagina ter que pagar por esses tokens. Mesmo que seja tokens baratinhos, que é 10 vezes mais barato do que o GPT e tudo mais, ainda assim eu ia gastar muito mais do que eu gasto nesses planos. E sabe por que eu sei disso? Uma vez eu tentei instalar o Cursor, o Tray e outros softwares que permitem usar meus próprios modelos de IA. Eu pluguei lá um modelo de IA que ele é bem mais barato que o GPT, pedi para fazer uma única alteração no footer do site. E isso me gastou $1. É claro que eu não verifiquei o harness, né, o sistema, se estava tudo otimizadinho. Eu só coloquei a API e soltei na louca para testar. E gastou $1. Então, depois dessa eu falei, não, compensa eu assinar o Codex mesmo, vou continuar. E aí eu até subi pro plano de $200, eu tô fazendo muita coisa, porque o plano de 20 vezes é muito melhor do que o de 5 vezes. Por mais que seja o dobro do preço, você tá ganhando praticamente 2 vezes mais do que você tá pagando. Então fica a dica para vocês aí, essa é a minha experiência com essas ferramentas, de desktop. Tem gente que gosta de usar o CLI, usar dentro do IDE, programador principalmente, mas é um sistema muito amigável para vocês. O Codex, o Cloud Code, o Antigravity, não importa o que você escolher, eu recomendo qualquer um desses para você. Isso vai de pessoa para pessoa, mas o que eu mais me adaptei, o que eu mais estou usando, o que eu mais me agradei é o Codex. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda se não é inscrito, se inscreva no canal, entre no nosso grupo de WhatsApp e até o próximo